Nesse vídeo eu quero te contar como que eu decidi emagrecer de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raif, já eliminei mais de 30 quilos desde que eu decidi emagrecer e manter para sempre, que é uma das coisas mais difíceis, a gente vai conversar sobre isso também. Mas enfim, quero contar pra vocês a minha história e quero saber também a história de vocês, pra gente se conhecer melhor e no final das contas todo mundo conquistar o objetivo. Em meados de 2000... Em meados, olha eu falando essas coisas. Nem uso essas coisas no meu dia a dia, eu vou usar só... No vídeo não, né? Então bora voltar pra Raif real. Em 2017, gente, final do ano, eu tava no primeiro ano do ensino médio, 15 aninhos, já ia quase pra 16 anos. E a Raifinha, eu estava com mais de 100 quilos, né? Até então não sabia que eu estava com mais de 100 quilos, eu só sabia que eu estava com sobrepeso, obesidade e sempre com os exames no limite, porque eu sempre fazia exame de rotina e eu com a cabeça de pessoa comilona, gulosa, gostava de fazer o exame no médico. Não, vocês não têm noção. Eu gostava de fazer exame porque eu ganhava fichinha pra tomar chocolate quente. Não sei se nos hospitais que vocês fazem exame também tem esse tipo de coisa, mas lá no Ana Costa, que era o hospital que eu tenho convênio, a gente fazia exame e ganhava uma fichinha pra ir lá escolher ou café, ou cappuccino, ou chocolate quente, e eu sempre escolhia o chocolate quente e atacava açúcar, sabe? Porque eu sempre fui gulosa, gostava de doce. Eu sou formiga e sempre vou ser formiga, tá? Já era e agora sou e sempre serei, porque não tem problema você ser formiga desde que você controle pra não ser o tempo inteiro. Mas voltando ao assunto. Eu tava sempre com os exames em cima, né? Tudo no limite e também estava com sobrepeso. Chegou lá pra, acho que foi final de setembro, início de outubro, eu fui na endocrinologista porque eu estava com pré-diabetes, ou seja, já estava lá encaminhando pra entrar nesse tipo de doença, né? Nesse tipo de problema. E aí a médica chegou e falou assim que eu precisaria começar com remédio. E na minha família, o pessoal tem histórico por parte de pai de ser diabético, hipertenso, obeso. Então são vários problemas que eles têm que já vem na genética facilitado pra gente ter. E aí, o que que aconteceu? Cheguei lá, né, a médica falou, você vai pra tratar esse negócio, porque assim, os médicos, eles não são ensinados a tratar de uma forma mais natural, ou tratar a causa do problema, e sim só remediar o sintoma. Então, infelizmente, é o que acontece, né, e eles só passam remédio, em vez de falar, pô, você tem que melhorar a alimentação. Não tô falando que são todos os médicos, tá? Tem muitos médicos bons, mas a maioria, assim, que principalmente ou é de SUS ou de convênio, eles só tentam tratar o sintoma, passando remédio, enchendo a pessoa de remédio. Eu não sei por que isso acontece, eu não sei se tem algum conflito de interesses, mas é o que acontecia. E aí, meu pai, né, ele não queria, ele, tipo assim, ele escutou isso e ele falou, pô, não, acho não, que não é uma boa ideia ela começar com remédio, ela só tem 15 anos e vai começar com esse tipo de remédio e tal. E todo mundo já via, né, que eu era obesa, tinha sobrepeso, e o restante da minha família também era gordinha, né, tinha sobrepeso, mas não estavam no nível que eu estava. Falou pra médica que não queria que passasse remédio, enfim. A gente voltou pra casa, ele conversando na minha orelha, falando assim que eu precisava melhorar minha alimentação. E a vida inteira, gente, eu lutei contra a balança. Nunca fui uma pessoa de viver na orgia alimentar, que comia muitas besteiras o tempo inteiro, não. Nunca fui esse tipo de pessoa. Eu comia de uma forma saudável, só que errada, sabe? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas ele foi falando pra mim que eu precisaria melhorar minha alimentação. Mas eu não sabia como, né, até então. E aí foi passando os dias, né, os dias foram se passando. Chegou um dia que eu subi na balança, eu tinha uma promessa assim, interna, que se um dia eu pisasse na balança e visse 3 dígitos, ou seja, 100 quilos ou mais, eu ia ter que fazer alguma coisa pra mudar, mesmo que eu não soubesse que eu teria que fazer, mas eu ia ter que agir. E esse dia chegou, né? Fui na balança, a gente tinha ido caminhar de noite, meu pai e minha mãe, e aí eu subi na balança e vi 103 quilos, foi 103 e alguns quebrados, foi o que eu me lembro, assim, de memória. E aí eu tomei um susto, sabe? Foi um baque pra mim, eu falei, pô, esse dia chegou, agora eu vou ter que começar a mudar. E apesar de eu saber que eu precisava mudar pela minha saúde, eu ainda não tinha aquela motivação inicial necessária. Claro que eu queria emagrecer e caber melhor nas roupas, porque até então, uma menina de 15 anos não conseguia encontrar roupa fácil na minha cidade, principalmente, que não tem tantas, assim, opções, mas tem várias lojas. Mas eu não conseguia achar roupa, assim, já tava no 48 indo pro 50 da calça. A blusa era GG, então tava, assim, começando a ficar difícil e cada vez mais caras as roupas, e nunca do jeito que eu queria, sabe? Eu via a roupa e eu não conseguia comprar porque não tinha o meu tamanho. Então era tudo acumulado, sabe?
Enfim, o tempo foi se passando e eu não fazendo nada pra mudar, até então não tinha motivação no caso. Chegou um dia que meu irmão, ele tinha feito uma meio que aposta ou promessa com meu pai, não me lembro direito o que que era. Mas só sei que ele ia ganhar um celular se ele cumprisse, né? E até então a gente não tinha celular, a gente só tinha tablet e o nosso sonho era ter um celular. E aí eu escutei, né, e falei assim, pô, então eu vou colocar isso na aposta, vou falar, então, se eu emagrecesse, porque eles queriam que eu emagrecesse, né? Então era meio que eu tava fazendo pra eles e não pra mim, mas isso foi motivo suficiente pra pra mim querer começar. E aí eu falei assim, então, se eu emagrecer 10 quilos em um mês, o que que o senhor me dá? E ele falou que daria um celular também, o mesmo que o do meu irmão. E isso daí foi pra mim, tipo, uou, agora que eu vou conseguir, sabe? Nem que eu faça uma loucura, mas isso vai dar certo. Nossa, vocês não têm noção do tanto que tá calor aqui. Eu não posso ligar o ventilador, senão vai atrapalhar o vídeo. E o meu ar-condicionado tá quebrado e não funciona. Então vocês valorizem esse vídeo, dá um curtir aqui, deixa um comentário se você quer saber também das outras histórias da minha vida. Porque o negócio aqui tá difícil, hein? Ó, se eu levantar o cabelo, vocês vão ver eu aqui suando tudo. Mas enfim, vamos continuar a história. E aí, ele falou que ia me dar o celular e pra mim, eu comecei assim, a ficar bem motivada, comecei a procurar mais na internet sobre alimentação, estudar um pouco mais e comecei a fazer testes, né? Porque o que a gente precisa fazer no início é teste pra saber se dá certo ou não. Claro que no início eu não comecei de uma forma assim, saudável, pô, essa menina come as refeições tudo limpinha, não. Eu comecei a fazer meio que, cortei a maioria das besteiras, então eu não comia quase nada de besteira, só de vez em quando. E comecei a me alimentar um pouco melhor. Isso daí, no final das contas, já deu um baita resultado, que foi o que me motivou a continuar. E depois do primeiro mês que se passou, né, eu consegui atingir a meta, perdi os 10 quilos, ganhei o celular e daí pra frente, não só eu conquistei o meu objetivo, quanto eu criei novos objetivos pra minha vida, porque até então, a minha vida inteira eu passei sendo obesa, com sobrepeso, eu nunca tinha sentido essa sensação de caber em uma roupa menor que nunca tinha entrado em mim, então as roupas da minha mãe não serviam em mim, mesmo ela sendo mais velha, mas eu tinha mais peso do que ela, mesmo sendo uma jovem, né, de 15 anos. Então eu comecei a experimentar as roupas dela, eu fiquei tão feliz que estavam servindo, eu tava me sentindo mais bonita, eu gostava mais de olhar pro espelho. Vocês não têm noção do tanto de foto que eu comecei a tirar. Meu celular, a memória foi pro ralo, né, tive até que contratar mais memória. Mas eu comecei a gostar de aparecer nas fotos, tirava 1 milhão de fotos por dia, comecei a ficar com a autoestima melhor, então eu já era assim pra frente, sabe? Eu nunca fui uma pessoa reprimida, eu sempre fui aquela garota da sala que fala com todo mundo, que que era zoeira, mas que era também muito inteligente. Não tô me achando, tá, gente? Tô falando a verdade, ó. A pessoa é bem humilde, viu? Mas, tô falando a verdade, no caso. Eu era bagunceira, mas eu também era a que tirava, geralmente, as melhores notas. Não tô me achando novamente, tá? Porque as pessoas tendem a dizer que quando a pessoa tá falando que ela é boa em alguma coisa, ela tá se achando, mas não tô me achando, tô falando a verdade. Inclusive, as minhas maiores reclamações na escola eram sobre a bagunça, sabe? Que, tipo, eu tirava nota boa, mas os coleguinhas, no caso, que entravam na bagunça, não conseguiam tirar nota tão boa assim. Enfim, vamos mudar de assunto. Quando eu colhi os primeiros resultados do meu emagrecimento, eu percebi que era aquilo que eu queria pra minha vida, que eu queria me sentir cada vez mais bonita, que eu queria experimentar uma Raífe diferente, que eu nunca até então tinha provado essa sensação. Então, dali pra frente, claro que tem várias histórias, vários caminhos que a gente ainda vai conversar aqui sobre, mas resumindo, eu decidi para sempre que aquele seria o meu caminho e que, inclusive, eu gostaria, né, de ajudar outras pessoas a conquistarem isso que eu conquistei, porque é uma vitória, assim, tão grande que quando você consegue dominar o seu corpo, né, a forma que você se relaciona com a comida, várias outras áreas da sua vida também você acaba conseguindo dominar. Enfim, se você ainda tem o objetivo de emagrecer esse ano, não desiste, tá? Não vai pela mentalidade de que, já tô no final do ano, as festas de final de ano vão chegar e aí eu vou comer demais, vou engordar, sendo que não é bem assim, tá? Se você começa hoje e você tem bastante peso pra perder, você ainda consegue perder mais de 10 quilos, ainda a gente tem 3 meses pro final do ano, e digamos que você coma, sei lá, as festas de final de ano são, como é que é? Calma, que agora me deu um branco.
As festas de final de ano são 3. Então é Natal, é ceia de Natal, almoço de Natal e Ano Novo, né? O restante, se tiver, é porque as pessoas inventaram pra emendar. Então não tem uma desculpa pra você comer o dezembro inteiro, sabe? O mês inteiro. Não tem uma desculpa pra isso. Se você comer nesses 3 dias, digamos que você come igual um boi mesmo, sabe? Que eu geralmente fazia. Comia até passar mal. Nunca que meu final de ano era bom, porque eu comia e passava, assim, na virada eu tava deitada no sofá, morta. Era horrível, gente, sério, a sensação de morte todo final de ano. Mas ok. Se você comer nesses 3 dias igual um boi, você vai subir na balança e vai ver, sei lá, 4 quilos de retenção, mas é 3,5 só de água. Quando você voltar pra dieta, você vai abaixar tudo isso de novo. Digamos que você engorde, sei lá, meio quilo, 1 quilo nesses 3 dias, se você comer muito, muito mesmo. Mas vai valer a pena, se você perder 10 quilos até lá, digamos que você reganhe 1 quilo. Então, não vale a pena você ficar com esse pensamento de que ano que vem eu começo. Por quê? Nesses 3 meses você pode engordar muito mais e cada vez vai ficar mais difícil, cada vez a sua saúde vai pedir mais. Pra finalizar esse vídeo, eu quero te aconselhar a não desistir. Se você quiser a minha ajuda e da minha equipe, tem um link aqui embaixo nessa descrição pra você fazer parte do meu desafio de emagrecimento, que as vagas ainda estão abertas. Então foi isso esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um curtir se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comentem aqui qual tipo de vídeo vocês querem, qual história vocês querem que eu conte do meu emagrecimento, dicas de vídeos. Então é isso. Beijão!